Olá, boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Hoje nós vamos fazer a primeira live sobre o assunto da Páscoa, para entendermos bem o que ela significa, né? Porque para a maioria das pessoas, a Páscoa nada mais é do que uma celebração com ovos de chocolate e refeições com peixes, né? Sendo que a igreja diz que se comemora a ressurreição de Cristo. Nós já vimos numa live que eu postei aqui, nas considerações iniciais, que não é assim, né? O tipo da comemoração alavancada pelas igrejas vem do paganismo. E isso nós vamos aprofundar aqui, vamos ver provas disso e tudo mais. Hoje nós vamos considerar o primeiro ponto da consideração, que é a Páscoa ela teve um motivo. Por que a celebração da Páscoa? A Páscoa ela tem tudo a ver com uma outra pergunta. Por que Jesus teve que morrer por nós? Vocês já se perguntaram assim, mas se esse Deus é perfeito, Jesus também é perfeito, eles poderiam ter resolvido a coisa de outra maneira, né? O pecado do homem poderia ter sido resolvido de outra forma, né? De uma forma menos dolorosa, né? Que não envolvesse tanto sofrimento. Não, não é assim. As leis de Deus são leis justas e elas têm um preço, né? Tudo tem um preço. Até para a criação teve um preço, né? Levou-se um certo tempo. E isso nós vamos considerar a partir de agora. Antes de mais nada, é preciso lembrar sempre que existe uma diferença entre o que é um ensinamento bíblico e o que é uma interpretação. As igrejas que não dispõem de conhecimento bíblico, elas não entendem os ensinamentos bíblicos, elas têm que partir para as interpretações. Então elas pegam textos, interpretam os textos para ver se as adaptam às suas próprias crenças, que não são ensinamentos bíblicos, né? E todo ensinamento bíblico tem que haver com o assunto principal da Bíblia. Qual é o assunto principal da Bíblia? É a restauração do reino de Deus. Mas que reino que é esse? Isso tudo tem a ver com a Páscoa, que nós vamos considerar. Veja bem, Deus criou os céus. E lá com ele criou as suas miríades de anjos, né? Ele fez a organização celeste inteira, para depois construir tudo que é material. Então ele trabalhou na terra, e daí ele criou um paraíso aqui na terra, né? Um pequeno jardim chamado Éden. E aqui ele criou diretamente o homem, né? E ele pôs o homem naquele jardim. Isso era a parte do reino de Deus terrestre, que era perfeito. Adão viveria aqui na terra de forma perfeita, sob a orientação de Deus, a orientação direta de Deus. A gente pode ver na Bíblia que Deus falava com o homem todos os dias, praticamente, né? E ele dizia o que era para o homem fazer. Se o homem tivesse feito a coisa da maneira como Deus falava, ele iria viver para sempre aqui na Terra. Por que ele iria viver para sempre? Porque o próprio Deus falou, né? Olha, você não pode fazer uma determinada coisa, que na verdade a gente já vai entrar nesse ponto. Porque se você fizer, você morre, né? Nós já consideramos isso. O que acontece quando ele morre? Ele acaba, né? Se ele não tivesse feito aquilo, o que Deus diz para ele não fazer, ele não morreria, ele viveria aqui na Terra. E todos os seus filhos, incluindo nós, também herdaríamos a perfeição. Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito. O homem
ele não sofreria doenças, não sofreria velhice e não sofreria morte. Né? Assim como os anjos do céu não sofrem de doenças e não padecem da morte. Lá é perfeito. Teve uma parte dos céus que não que se tornaram imperfeitos, porque os anjos têm uma consistência diferente do homem, mas parte dos anjos, que nós vamos entrar nisso numa live posterior, dentro deste mesmo assunto, eles perderam a sua posição celestial e eles vão ser destruídos, né? Eles como seres perfeitos e que não fizeram a vontade de Deus nos céus, preferiram fazer as suas próprias vontades, eles também serão destruídos. O que aconteceu então com este reino? Deus, cujo nome é Jeová, plantou no meio do jardim uma árvore frutífera, e disse para o homem que daquela árvore ele não poderia comer. Mas que árvore que era essa? Que fruto era esse? Não importa. Aquela árvore era o símbolo da obediência que o homem deveria ter para com Deus, porque a sua perfeição, a sua fonte de vida eterna, ela dependia da sua obediência a Deus. Ele poderia comer de todas as outras árvores, menos daquela. Imagine você que se você tivesse numa mesa com um banquete farto, ali tem carnes, peixes, saladas, ovos, tudo, refrigerantes, uma mesa muito farta mesmo. Certo? E todos podem comer exatamente dos mesmos alimentos. Mas tem lá numa ponta da mesa lá um prato que tem o mesmo alimento que você, só que ele não lhe pertence. É o mesmo alimento. Você poderia comer ali do prato ali do lado ali, menos daquele ali. Por quê? Porque aquele prato ali não lhe pertencia, embora fosse a mesma coisa. O que você vai fazer? Tendo toda aquela fartura da mesma coisa que tem naquele prato ali, você vai, não, eu vou comer daquele prato ali só porque foi me dito que eu não posso comer. Você vai fazer isso? Então, você estará... Não é que você está curioso por causa daquele fruto. Não. O Adão, no caso, ele não comeu do fruto porque ele estava curioso para conhecer o fruto. Não. Árvores frutíferas dão sementes. E essas sementes nascem outros frutos iguais. Ele poderia ter comido do mesmo fruto, só que vindo de outras árvores. Mas não, ele preferiu comer ali. Aquela ali. Por quê? Porque Satanás tentou Eva e disse, ela não tentou com referência ao fruto, ela disse assim, daquela árvore você pode comer porque você se tornará como Deus. Ele mentiu, né? E eles preferiram, oba, então vamos ver, então vamos desobedecer. Eles escolheram desobedecer. Assim que eles desobedeceram a Deus, eles imediatamente caíram em si. Por quê? Eles sofreram algum efeito mágico da fruta? Não, aquilo ali era apenas um fruto. Eles simplesmente caíram em si que eles desobedeceram a Deus. E eles sentiram vergonha. A vergonha, o que é? É uma consequência do pecado. Assim que eles desobedeceram Deus, eles sentiram vergonha. Era uma coisa que eles não sentiam antes, porque eles eram perfeitos. Numa vida perfeita, você não sente tristeza, vergonha, você não tem motivo para chorar, né? Você não tem motivo para se preocupar. Mas eles sentiram e foram se esconder. Ou seja, eles já não estavam mais na sua condição perfeita. E eles não estando mais na sua condição perfeita, eles se tornaram como os outros animais, que não eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles não eram perfeitos. Os animais morriam. Adão conhecia a morte. Por quê? Porque ele observava os animais. E ele havia acabado de se tornar um ser igual. Ele sabia que ele ia morrer. Porque ele havia se tornado imperfeito. Imperfeito e pecador, né?
O pecado é tudo aquilo o que está em dissonância com o que Deus quer. É isso que é o pecado. Tudo, tudo. Nós somos pecadores. Por que nós somos pecadores? Porque nós vamos morrer. A gente sabe que no futuro a gente vai envelhecer e morrer. Portanto, nós somos pecadores também. Aí foi quando Adão perdeu o paraíso. Perdeu-se o reino de Deus aqui na Terra. Mas o que Deus havia se proposto a fazer? Ele não havia proposto criar um reino terrestre para ser o seu reino terrestre aqui na Terra, para que a vontade dele fosse feita aqui na Terra também como já é feita no céu? Sim. Então ele promoveu um resgate para esta vida perfeita que Adão havia perdido. Para quem? Para Adão? Não. Adão era perfeito. Ele não poderia mais recuperar a sua vida. Então era preciso haver um resgate. Mas você veja bem, você consegue resgatar, por exemplo, vamos supor vamos resgatar uma notinha de banco, né? Uma duplicata. Aquela duplicata tem um preço, não tem? Então você vai lá, isso nós estamos falando de um resgate. O que é um resgate? O resgate é o preço que se paga, um preço justo que se paga por alguma coisa, para que você possa resgatar alguma coisa. Agora, a vida perfeita de Adão, quanto que ela custaria? Será que Adão poderia simplesmente, eu vou juntar aqui uma cesta de fruta aqui, eu vou dar em troca para Deus, e daí eu vou ter minha vida perfeita de volta? Não, não vai ter. Seres perfeitos, conforme nós veremos mais para diante dentro deste assunto, eles não têm o direito de errar, porque eles sabem de antemão das consequências. Nós não, nós que somos imperfeitos, a gente erra, a gente está sujeito ao pecado. E é por nossa causa que Deus nos proporcionou um resgate. Mas esse resgate ele teria que ser um preço equivalente. Ele teria que ser o preço de uma coisa perfeita. Mas aqui na Terra não tinha mais nada perfeito. O próprio Deus havia amaldiçoado o próprio solo por causa do homem, né? Depois eu vou deixar os textos aqui e vocês vão ver. Então, para entendermos por que Jesus precisou morrer, temos que entender o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Você tem que entender cabalmente aquele assunto ali. Deus criou Adão perfeito. E isso era maravilhoso. Antes do pecado, a mente e o corpo dele não tinham nenhum defeito. Ele não ficaria doente nem velho. Ele nunca morreria. Deus era como um pai para ele. Nós hoje podemos chamar Deus de pai? Não. Mas ele permite que a gente ainda chame ele de pai, embora nós não temos esse direito, porque ele é perfeito, ele não morre, nós ainda morremos. Adão foi criado à imagem de Deus. Isso quer dizer que Deus deu para Adão qualidades que ele mesmo tem, como amor, sabedoria, justiça e poder. Além disso, Deus criou Adão com a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Adão não era um robô. Ele teria vivido para sempre no paraíso se tivesse escolhido ter obedecido a Deus. Aí o que aconteceu? Adão pagou muito caro por ter desobedecido a Deus. Ele foi condenado à morte, conforme já havia sido dito antes. Ele vai falar, se você fizer isso, você morre. Ele não falou assim, se você fizer isso, você morre, mas daí pode ter se você der um jeitinho, você volta a viver. Não, não é. Você morre. E quando Deus fala, ele foi taxativo, você morre. Adão morreu, e nós? Nós vamos chegar lá. Ele se tornou imperfeito e não podia mais morar no Jardim do Éden. Todos nós fomos prejudicados por causa de Adão. O pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado que se espalhou para todos nós.
como nós somos filhos de uma pessoa imperfeita, nós também somos imperfeitos. Adão e todos os que vieram dele se tornaram escravos do pecado e da morte. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, então não havia esperança para eles. Mas e nós? Será que existia alguma forma de ficarmos livres do pecado e da morte? Sim, para nos libertar, alguém teve que pagar um resgate. E o que é um resgate? De maneira geral, é o preço que se paga para libertar uma pessoa, né? Por exemplo, no nosso caso, nós estamos presos no pecado. Então a gente tem que ser libertado. Na Bíblia, a palavra resgate também tem a ideia de dar o valor certo, o valor correspondente. Ou seja, um valor que cobre o custo de alguma coisa. O quanto que vale uma vida perfeita? Uma vida sem morte? Se você soubesse esse preço, você pagaria esse preço? E como que o resgate foi pago? A vida que Adão perdeu era perfeita, então para nos libertar seria necessário alguém perfeito dar a vida por nós. É isso o que a Bíblia chama de resgate correspondente, ou seja, que tem o mesmo valor. Mas nós somos imperfeitos, por isso nenhum de nós poderia pagar o preço para nos libertar. Por exemplo, Adão poderia falar assim, eu vou sacrificar Eva, daí eu posso viver. Não, não pode. A Eva também já era, aliás, ela foi a primeira que pecou, né? Ela foi enganada, né? Então ela se tornou imperfeita. O próprio fato dela ter sido enganada já a transformou ela em perfeita. Por que um só homem poderia livrar a todos nós? Porque daí você poderia pensar, mas Jesus ele morreu, mas ele morreu por todos, né? Por que ele pode ter esse poder para libertar todos nós, inclusive aqueles que ainda vão nascer? Porque foi por causa de um só homem que todos nós morremos. Então, por causa de um só homem perfeito, pago como resgate, todos podem voltar a viver, menos Adão e Eva, que já foram julgados como merecedores da morte. Adão desobedeceu a Deus, perdeu a sua vida perfeita e passou para nós o pecado e a morte. Jesus, então, deu a sua vida perfeita como pagamento do resgate. Por causa do que Jesus fez, todos nós temos a chance de ter a vida eterna. Mas daí vem aquela pergunta, né? Então era só ele ter sido sacrificado, né? Por exemplo, lá no céu mesmo, Jeová poderia, vou sacrificar. Não é assim. A Bíblia conta todo o sofrimento de Jesus antes de morrer. Ele sofreu muito aqui na Terra antes de morrer. Todos nós temos ideia do quanto que ele sofreu antes de morrer. Por que ele teve que sofrer tanto daquele jeito? Porque Satanás havia dito que ninguém seria leal a Deus sob forte pressão, né? Sob forte sofrimento. Todo mundo que passasse por um sentimento muito forte, ou pressão, ou aquela pressão, aquele sofrimento todo, iria abandonar Deus, iria dizer, não, é Deus que está me mandando esse castigo, que não é. Então, Jesus, ele aguentou tudo aquilo e se tornou e continuou leal ao seu Pai até o seu último suspiro de vida. Então, Deus sentiu muito orgulho dele. Assim que Jesus morreu, o preço foi pago. O preço foi pago. E daí Deus poderia então ressuscitar Jesus, porque não se devia mais nada. Agora imagina você o que Jesus teve que perder. A gente pensa assim, ele nasceu aqui, depois ele sofreu e morreu aqui, né? Mas imagine você que antes dele vir à Terra, ele tinha uma vida nos céus, perfeita. Como é que fez para ele
para ele ser transferido para cá. Ele teve que perder a vida dele lá antes. Sabe? Agora, imagina como é que é um ser perfeito, celestial, perder a sua vida lá. Né? Ele sofreu uma coisa antes da gente mesmo saber o que ele fez. E ele fez isso por amor a nós. Isso é uma expressão de amor a nós. É por isso que nós, cristãos, temos que valorizar o que Jesus fez por nós. Os cristãos verdadeiros, eles dão o devido valor e o valor correto ao que Jesus fez por nós. Ele nos livrou